Bom, nesse vídeo continuamos falando sobre transformações lineares. Vamos falar do que é o oposto de uma transformação, a nulidade de uma transformação. A gente vai também discutir esse teorema aqui, importante, teorema da dimensão. Falar do conceito de isomorfismo. Bom, com exemplos e exercícios aqui também. Então, conteúdo do livro-texto ainda no capítulo 8. Então, o que vem a ser o oposto e o que vem a ser a nulidade de uma transformação linear. Então, seja T de E em F uma transformação linear. Então, define-se o posto de T, então, vamos denotar assim, posto de T. Não tem uma notação muito padronizada para esse conceito, então vou chamar de posto mesmo. Então, posto de T é a dimensão da imagem. Então, a gente viu no vídeo anterior que a imagem é um subespaço vetorial do espaço F. Também que o núcleo núcleo da transformação linear, a imagem da transformação linear, e o núcleo é um subespaço do espaço E. Então, a imagem de T é um subespaço de F e o núcleo de T é um subespaço de E. Então, o posto, por definição, é a dimensão da imagem da transformação, tá? E a nulidade, por sua vez, é a dimensão, então aqui é a notação para null de T, a null aqui é a abreviação de nulidade. Então, null de T é a dimensão do núcleo. Então, são dois subespaços, eles têm as suas respectivas dimensões, podendo ser infinita ou finita, dependendo dos espaços também. E aí essas dimensões é o que vai ser chamado respectivamente aqui o posto, a dimensão da imagem, da transformação, e a nulidade, a dimensão do núcleo da transformação. E aí a gente tem esse teorema aqui, chamado teorema da dimensão, que diz o seguinte: se eu tenho uma transformação T de E em F, então uma transformação linear, e tal que o domínio aqui tem dimensão finita, vamos chamar aqui de N, então aqui o domínio, que é o espaço E, tem que ter dimensão finita, e essa dimensão estou chamando aqui como sendo esse número, é um número inteiro positivo. A dimensão de E é N. Então, o posto de T mais a nulidade é a N. Então, a soma da dimensão da imagem com a soma da dimensão do núcleo dá a dimensão do domínio, tá? Então, por isso que aqui é chamado de teorema da dimensão. Então, posto de T mais a nulidade dá N, mas só que o posto é a dimensão da imagem e a nulidade é a dimensão do núcleo. E isso aqui dá a dimensão do E. Então, a dimensão da imagem mais a dimensão do núcleo dá a dimensão do E. A gente não vai estudar a demonstração desse teorema. Não é necessário que vocês estudem, mas caso queiram estudar, podem consultar no livro-texto, página aqui 441, 442. Não é relevante a demonstração dele para a gente, mas sim como que a gente vai utilizar esse teorema para obter outras coisas. Então, por exemplo, daqui já é um exemplo ilustrando a aplicação do teorema do posto. Então, seja T de R3 em R2, a transformação linear dada por T de x, y, z, essa daqui. Essa transformação foi a que a gente obteve do vídeo anterior, o exemplo do vídeo anterior. Então, a gente construiu essa expressão aqui, essa transformação aqui. Então, vamos determinar o núcleo de T, a nulidade de T, o posto de T e a imagem de T. Então, 4 coisas aqui que são necessárias determinar. Então, como a gente faz isso? O núcleo de T, por definição, é o conjunto, né, dos vetores do R3, que é o domínio. Então, os vetores x, y, z do R3, tais que, quando eu aplicar a transformação, vai dar o vetor nulo do R2. Tá? Então, T de x, y, z vai ser sempre zero. Então, esses são os vetores que estão no núcleo. Portanto, mas quem é T de x, y, z? T de x, y, z é essa expressão. Então, essa expressão, né, ou seja, o elemento está no núcleo, significa dizer que essa expressão aqui vai dar o vetor nulo do R2. E aí,
essa componente tem que ser igual a zero, que vai dar essa equação. E essa outra componente também tem que ser zero, que vai dar essa outra equação. Então, tem um sistema de duas equações e três incógnitas. Resolvendo aqui, eu não detalhei a resolução, vocês podem detalhar nas contas. Então, resolvendo, vocês vão poder escrever o x como sendo 3 vezes z sobre 5, o y 7 vezes z sobre 10 e z é igual a z mesmo. Então, esse sistema, ele é um sistema homogêneo, ele tem mais incógnitas do que equação. Então, a gente discutiu aí num vídeo aí para trás, que o sistema, quando ele tem mais incógnitas do que equações, ele tem infinitas soluções, que na verdade essas soluções vão ser dadas por uma parametrização. Então, a variável que deixei aqui para parametrizar é a variável z. Se quiser, pode chamar outra letra, tá? Mas não é necessário. T, R, S, etc. Mas pode deixar a mesma letra z também. Então, eu deixo a própria z como sendo a letra da parametrização. Então, a variável z está livre. Ela pode assumir qualquer valor. Uma vez que eu pegue o valor da z, o valor da x e da y ficam dados por isso daqui. Ok? Portanto, o núcleo de t é quem? O x, que é 3z sobre 5, o y, que é 7z sobre 10, e o z, onde o z varia nos reais, qualquer número real. Então, nesse vetor aqui, eu posso colocar o z em evidência, a multiplicação escalar. Então, fica o vetor 3 quintos, 7 décimos e 1 multiplicado por z, onde z varia nos reais. Então, esse aqui é um subespaço vetorial, que é o núcleo, tá? Esse subespaço vetorial é gerado por esse vetor. É só você pegar aqui, por exemplo, z igual a 1, dá esse vetor. Então, ó, esse núcleo, ele é um subespaço vetorial gerado por esse vetor apenas. Então, qualquer número, qualquer vetor do núcleo é obtido a partir desse vetor, multiplicando por um número real qualquer, tá? Então, esse subespaço é o subespaço gerado por esse vetor. Isso, na verdade, é uma reta em R3 passando pela origem. Então, isso aqui é um subespaço que é um subespaço vetorial e é uma reta, né, geometricamente, é uma reta no espaço R3 que passa pela origem. Tá? Isso aqui é só uma curiosidade, não é relevante para o que se pede. O que se pede aqui é determinar o núcleo. Então, o núcleo está aqui. Tá? Essa expressão pode ser escrita assim ou pode ser escrita assim. Tá? Pode deixar assim se quiser. Pode deixar assim também se quiser. Tá? Então, qualquer maneira está correto. Agora aqui já diz também que a base, isso aqui é uma base, só tem um elemento. Então esse núcleo é gerado por esse vetor. Então essa base aqui só tem um elemento. Ou seja, a nulidade de T, o que é a nulidade? A nulidade é a dimensão do núcleo. E o núcleo é gerado por apenas um vetor. Tá? A dimensão é o número de elementos da base. Então, uma base só tem um vetor, então essa dimensão é 1. Ou seja, a nulidade da transformação T é 1. Ok? Então, achamos o núcleo. O núcleo pode deixar assim, assim ou assim. Se melhor deixar assim. Achamos a nulidade é 1. Agora vamos achar o posto. Como é que a gente vai achar o posto? Vai usar o teorema da dimensão. Então, o teorema da dimensão diz o quê? Que o posto da transformação mais a nulidade é igual à dimensão do domínio. Só que o domínio é o R3. Então, o R3 tem dimensão 3. Então, o posto de T mais a nulidade de T é 3. Só que a nulidade de T calculamos e vale 1. Portanto, o posto de T vai valer 2. Ok? Então, esse posto aqui, que era outra coisa que pedia, é igual a 2. Aí, isso vai ser importante para calcular a imagem. Ó, então, como a imagem é um subespaço do R2 de dimensão 2, segue que é o próprio R2. Porque a imagem é um subespaço gerado por uma base que tem dois vetores, mas o R2 também, as bases dele tem dois vetores apenas. Então, o R2 e a imagem são iguais, porque
as bases de um vai ser a base do outro. Então tem a mesma, qualquer base de um vai ter dois, qualquer base da imagem tem dois elementos que também é base para o R2. Ok? Então o teorema da dimensão foi fundamental para resolver o quê? Não para achar, não para calcular o posto exatamente. O posto é só um número. Mas o ponto importante foi para determinar quem é o conjunto imagem, quem é a imagem de T. Então, como deu aqui a dimensão da imagem foi a mesma dimensão do espaço, né, que ela é subespaço, então, na verdade, tem que ser o mesmo. Tá? Bom, aqui tem uma sequência de exercícios para vocês fazerem basicamente a mesma coisa, só que com outros exemplos. Então, para cada caso a seguir, determine a transformação linear T de E em F, o núcleo, a nulidade, o posto e a imagem. Então, aqui, ó, as transformações só não são dadas pelas expressões, como foi aqui. Eu tenho a transformação dada pela expressão, só que essa expressão a gente calculou no vídeo anterior. Vocês vão fazer de algo muito parecido com esses exemplos aqui, ó. Então, no exemplo 1, a transformação de R2 em R3 está o que T de 1, 0 é isso aqui, T de 0, 1 é isso aqui. Tá? Então foi exatamente o que a gente fez quando no vídeo anterior calculamos essa expressão aqui. Então vocês vão usar o teorema do vídeo anterior para calcular a mesma coisa aqui, fazer a mesma coisa aqui. Então com A2 também, T de R2 em R3, agora a base aqui é diferente, T de 1, 1. É isso, T de 0 menos 2 é isso aqui. Observem que aqui é a base canônica do R2. Então, vocês vão achar a expressão da transformação linear, né, que está sendo pedido, determinar a transformação linear em cada caso, depois achar as outras coisas. Então, no item 3, agora é uma transformação de R3 em R3, estão dadas aqui na base, a base canônica aqui é a mesma coisa. Agora aqui mudou, que é o espaço das matrizes 2×2, matriz com entradas reais. Então estão sendo dados aqui os valores da transformação nessa base, que é a base canônica. Aqui são os elementos da base canônica. Tá? No 5 agora é o espaço vetorial dos polinômios de grau máximo 2 e aqui grau máximo 3. Domínio grau máximo 2 contra domínio grau máximo 3. Aí também está sendo dado os valores da transformação na base. Então esses três polinômios aqui, vocês devem lembrar, formam a base desse espaço aqui. Tá? Então aqui são os valores nos elementos da base. Então com isso vocês podem construir a expressão da transformação e depois resolver os outros itens. Agora aqui é uma transformação que o domínio é o espaço das matrizes quadradas de ordem 2 e o contradomínio é o espaço dos polinômios de grau máximo 2. Então aqui está sendo dado o valor das transformações na base. Então T dessa matriz dá esse polinômio, T dessa outra matriz esse outro polinômio, T dessas duas matrizes aqui é igual e vale esse polinômio. Então vocês têm os valores da transformação nos elementos da base do espaço das matrizes. Então, com isso, vocês vão construir a expressão da transformação e aí calcular os outros elementos. E para calcular esses outros elementos aqui, vocês vão fazer de forma muito parecida com o que foi feito no exemplo. Alguns vão dar só um pouquinho mais de trabalho. Bom, agora o que vem a ser o isomorfismo. É um conceito importante envolvendo transformação linear. Então, antes de falar de isomorfismo, vamos falar de algumas coisas aqui. Então, uma transformação linear T de E em F é dita injetora. Então, pode falar injetora ou injetiva. Mas eu vou falar injetora. Então, a transformação é dita injetora se, por definição, quaisquer que sejam os vetores U e V do espaço E, T de U igual a T de V, para quaisquer que sejam os vetores U e V do espaço E, se acontecer de T de U ser igual a T de V, então U tem que ser igual a V. A volta disso sempre vale porque está falando de uma função. Se U é igual a V, T de U é igual a T de V. Agora, o que não necessariamente vale
é esse outro sentido aqui. Quando vale, a gente diz que a transformação é injetora. É o conceito de função injetora. Então, quaisquer que sejam os vetores U e V, se T de U for igual a T de V, então U é igual a V. Outra maneira de ver isso, a maneira equivalente, diz o quê? Para quaisquer que sejam os vetores U e E, se U for diferente de V, então T de U é diferente de T de V. Tá? Isso quer dizer que vetores diferentes não sempre levam a imagens diferentes. Elementos diferentes do domínio sempre levam a elementos diferentes do contradomínio. Isso aqui é uma maneira alternativa, mas para a gente essa daqui vai ser a mais prática, mais útil. Então esse é o conceito de transformação injetora ou transformação injetiva. Aqui também a gente diz que a transformação é sobrejetora ou sobrejetiva quando a imagem da transformação for igual ao próprio contradomínio. Então a gente viu no vídeo anterior que a imagem é um subespaço. Quando acontecer da imagem ser o próprio domínio, o próprio contradomínio, aí é o que a gente chama de transformação sobrejetora. Ok? Agora, dizer que a imagem é o contradomínio significa dizer o seguinte, ó. Qualquer que seja o elemento do contradomínio, existe um elemento do domínio, então qualquer que seja o W em F, existe um U em F, tal que W é T de U. Qualquer elemento do contradomínio é imagem de algum elemento do domínio pela transformação. Tá? Então a aplicação, a transformação cobre todo o contradomínio. Tá? Essa é a noção de sobrejetividade. Bom, e aí vamos ver esse teorema aqui, que é o seguinte: se T de E em F é uma transformação linear, então as seguintes afirmações são equivalentes. T é injetora e B é o item A, T que é injetora, e o item B, o núcleo é só o espaço nulo. Então o que significa dizer que elas são equivalentes? Significa que se uma vale, a outra vale também. Então a gente diz que A implica B quer dizer o quê? Se A vale, obrigatoriamente B também vale. Mas como são equivalentes, significa dizer também o contrário, que B implica A. B implica A. Ou seja, se B vale, A também vale. Então significa que se uma valer, a outra vale também. Então elas são equivalentes. Então a prova. Então vamos provar primeiro que A implica B. Então provar que A implica B, vou supor que ela é injetora e vou mostrar que o núcleo é só o vetor nulo. É o espaço nulo, subespaço nulo. O núcleo só tem o vetor nulo. Então a gente já sabe que o núcleo contém o vetor nulo, porque ele é um subespaço, inclusive. É um subespaço vetorial, tem que conter o vetor nulo, um vetor nulo de E. Então já sabemos disso. Então o zero é um elemento do kernel de T. Agora vamos provar que não tem outro, só tem ele. Então seja U um elemento qualquer, né? E vamos provar que esse U na verdade é o zero. Então seja um elemento qualquer do núcleo de T. Então T de U é zero. Por que T de U é zero? Porque está no núcleo de T, é a definição de núcleo. Então T de U é zero. Só que T de zero também é zero, isso aqui a gente já sabe, tá? Ou seja, T de U é igual a T de zero. Como T de U é igual a T de zero, e a função é injetora, o U tem que ser igual a zero. É isso aqui, ó. Quaisquer que sejam os vetores, se T de U for igual a T de V, então U é igual a V. Então, pegando o V, por exemplo, igual a zero, então U vai ser igual a zero. Então, o que foi que a gente fez? Pegamos um vetor U genérico no núcleo e mostramos que, na verdade, aqui ele vai ser o zero. Então, ó, T de U é igual a T de zero, e como T é injetiva ou injetora, então U tem que ser igual a zero. Portanto, o núcleo só tem um vetor nulo mesmo, não tem outro. Então, com isso, a gente provou isso. Se ela é injetora, ela tem que ser, o núcleo dela tem que ser só o vetor nulo. Agora vamos provar a recíproca. Então, a recíproca é o quê? B implica A. Então, a gente vai supor que isso aqui vale, e aí vamos provar que isso aqui vale. Que o item B vale e provar que o item A vale. Então, provar que o item A vale é
provar que ela é injetora. Então, sejam U e V em E, tais que T de U é igual a T de V. O que é que eu tenho que provar? Provar que é injetora. Provar que se eu assumir isso, então isso aqui vai ter que acontecer. Se T de U for igual a T de V, então U tem que ser igual a V. Então, sejam U e V em E, tais que T de U é igual a T de V. Então, passando T de V para o lado de cá, T de U menos T de V igual a zero. Usando a linearidade, fica T de U menos V igual a zero. T de U menos V igual a zero. Isso significa que U menos V está no núcleo de T. Tá? Então, isso aqui é a definição de estar no núcleo. Então, U menos V está no núcleo de T. Mas o núcleo de T só tem um vetor, que é o vetor nulo. Então, se o U menos V está no núcleo, então o U menos V tem que ser igual a zero. Aí, jogando V para o lado de cá, então eu vou ter U igual a V. Ou seja, T é injetora. Tá? Então, foi isso que a gente provou. Ó. Se T de U for igual a T de V, então U é igual a V. E aí, com isso, a gente completa a prova da equivalência entre esses dois itens. O próximo teorema, agora, eu vou pegar o E um espaço vetorial de dimensão finita, então um detalhe importante aqui, dimensão finita, e também o contradomínio é igual ao domínio, então aqui é mais geral, T de E em F, e não precisa os espaços ter dimensão finita, vale sempre. Agora eu vou supor que o domínio tem dimensão finita, né, e que o F também é igual ao domínio, o contradomínio é igual ao domínio, ou seja, T de E em F. Isso é o que a gente chama, né, nessa situação particular, a gente chama isso de um operador linear. Então, seja E um espaço vetorial de dimensão finita e T de E em E é um operador linear. Então, as seguintes afirmações são equivalentes. Então, de novo, essa coisa. Se uma das afirmações, só que agora são três. Se qualquer uma dessas três afirmações for verdadeira, as outras duas vão ser. Então, ou seja, vou fazer esse diagrama aqui. Se a afirmação A for verdadeira, então ela implica que a afirmação B também é verdadeira. Tá? Se a afirmação B for verdadeira, então ela implica que a afirmação C é verdadeira. Se a afirmação C for verdadeira, então ela implica que a afirmação A também é verdadeira. Tá? Então, ó, isso aqui fecha o ciclo. Então, A implica B, B implica C e C implica A. Então, fecha o ciclo, tá? E aí as três afirmações ficam sendo equivalentes. Só que A e B eu já tenho a equivalência, é o teorema anterior. Então, A já é equivalente a B. Tá? Então, eu já tenho A implica B e B implica A. Já tenho essa equivalência. Falta agora envolver o C. Então, isso aqui já foi feito no teorema anterior, que vale qualquer situação, isso aqui é só uma situação particular. Agora, vamos provar que B implica C. Então, vamos provar que B implica C. Então, temos que a nulidade de T é igual à dimensão do núcleo. Mas quem é o núcleo? Por hipótese, no item B, o núcleo é o subespaço nulo. O espaço nulo tem dimensão zero. Então, a nulidade é zero. Agora, eu vou chamar aqui de N a dimensão de E. A dimensão de E. Então, pelo teorema da dimensão, a gente tem o seguinte, a nulidade mais o posto é a dimensão de E, que é N. Então, a nulidade mais o posto de T é N, só que a nulidade é zero. Então, daí eu tenho que o posto, posto por definição, é a dimensão da imagem. Então, esse é o próprio N, que é a dimensão do espaço. Ou seja, a imagem de T é um subespaço de E com a mesma dimensão finita. A dimensão da imagem é igual à dimensão de E. Então tem que ser o mesmo. A gente ilustrou esse tipo de coisa um pouco com um exemplo. O exemplo que a gente fez aqui. Ó. Quando a gente fez esse exemplo, a gente viu que a imagem do T é o R2, porque a imagem tem a mesma dimensão aqui do R2, que é o espaço, aqui é a nulidade, não, o posto.
Aqui a gente está vendo uma coisa parecida, só que mais abstrata. Então a gente conclui que a imagem de T é igual a E, por quê? Porque é um espaço de dimensão finita e a imagem é um subespaço que tem a mesma dimensão. Quer dizer o quê? Qualquer base de E tem N elementos, vai ser uma base para a imagem e vice-versa. Qualquer base para a imagem tem N elementos, vai ser uma base para E. Tá? Então, com isso, a gente tem essa implicação. B implica C. Agora, vamos provar que C implica B. Não vamos provar direto que C implica A, mas sim que C implica B. Aí, C implica B, aqui também vai implicar A. Então, C implica B. O que a gente tem no C? A gente tem, por hipótese, que ela é sobrejetora. Então, vamos provar que o kernel é o vetor nulo só tem o vetor nulo. Então, como ela é sobrejetora, significa dizer que a imagem da transformação é o próprio contradomínio, que é E. Então, o oposto de T, que é a dimensão de E, é N. Então, eu chamei de dimensão de E de N. Então, como elas são iguais, o mesmo espaço, então o oposto é igual à dimensão, mesma coisa. O oposto de T é a dimensão de E. Aí, de novo, pelo teorema da dimensão, a nulidade mais o posto vai dar N. Só que isso aqui é N, então eu vou ter que a nulidade é zero. A nulidade de T é zero. Ora, mas o espaço vetorial que tem dimensão, nulidade é a dimensão do núcleo, né? O espaço vetorial que tem dimensão zero é o espaço nulo apenas. Só o espaço nulo tem dimensão zero. A gente falou disso aí num vídeo para trás, quando falamos de base e dimensão. Portanto, o núcleo é o vetor, só tem o vetor nulo. Tá? Então, com isso, a gente provou que C implica B. Então, o que a gente tinha? A gente tinha já essa equivalência aqui, A implica B e B implica A. Isso está no teorema anterior. E provamos também a equivalência entre B e C. Então, B implica C, é o que foi provado aqui. E a recíproca também foi provada em seguida. Então, A implica B, B implica C. Reciprocamente, C implica B e B implica A. Então, a gente tem a equivalência entre as três. Ok? Então, com isso, a gente conclui esse teorema aqui. Bom, aí chegamos final aqui na definição de isomorfismo, que é a definição importante. Então, dizemos que uma transformação linear T de E em F é um isomorfismo entre E e F, se T é bijetora ou objetiva, dois nomes para a mesma coisa. Ou seja, o que significa dizer que ela é bijetora? Isto é, se T é simultaneamente injetora e sobrejetora. Então, uma transformação linear pode ser apenas injetora, pode ser apenas sobrejetora e pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Injetora ou sobrejetora. Pode ser também nenhuma delas, tá? Mas não interessa só o caso em que é. Então, quando é as duas coisas ao mesmo tempo, recebe o nome, isso é o que a gente chama bijetora. Transformação bijetora. Mas no contexto específico de álgebra linear, esse tipo de transformação é chamado de isomorfismo. Tá? Então, isomorfismo é simplesmente uma transformação linear que é simultaneamente injetora e sobrejetora. E aí a gente diz que dois espaços vetoriais, um espaço E e um espaço F, eles são isomorfos se existe um isomorfismo entre eles. Se existe um isomorfismo T de E em F entre eles. Então, provar que dois espaços são isomorfos é provar que existe um isomorfismo entre eles, uma transformação linear que é ao mesmo tempo injetora e sobrejetora. Então, esse é o conceito de isomorfismo. Por que ele é importante? Bom, esse aqui talvez seja o teorema mais importante aqui relacionado a isso. Então, seja um espaço vetorial aqui com escalar como sendo números reais, tal que a dimensão dele tem dimensão finita, eu vou chamar essa dimensão de n. Então, seja um espaço vetorial real de dimensão n. Então, é isomorfo ao Rn.
O espaço E é isomorfo ao Rn. Ou seja, existe um isomorfismo T entre E. Existe um isomorfismo entre E e o Rn, tá? Então veja, esse teorema mais ou menos está dizendo que espaços vetoriais de dimensão finita se comportam, do ponto de vista da álgebra linear, do mesmo jeito do Rn. Então é como se estudar o Rn fosse o suficiente para estudar qualquer espaço vetorial de dimensão finita. Mas não existe só o Rn, espaço de dimensão finita. Vocês viram espaço de matriz, espaço de polinômios, existem vários outros. Mas qualquer espaço vetorial de dimensão finita é isomorfo a Rn, tá? Isso deixa mais claro porque que esse espaço Rn geralmente são os mais importantes, tá? Isso aqui dá uma importância maior ao espaço Rn. Então vamos provar esse teorema. Então, prova. Então seja B uma base para o espaço E. Então, como é um espaço vetorial de dimensão n, qualquer base tem a mesma quantidade de vetores e tem n vetores. Então, peguei uma base B qualquer, B1 até o n. Então, como é uma base, para cada vetor U de E, existem únicos, né, escalares, x1, reticência até xn, números reais, tais que esse U se escreve como essa combinação linear. Os escalares são os números reais, x1, xn, etc. E os vetores aqui são os vetores da base. Então, U é a combinação linear com respeito a essa base B e aqui os coeficientes da combinação. Ou seja, para cada U de E, podemos associar um único vetor do Rn, x1, xn. Então, simplesmente vou pegar os escalares aqui da combinação linear e formar esse vetor, que vai ser um vetor de Rn, porque isso aqui são números reais. Então, para cada vetor E, podemos associar um único vetor x1, reticência xn, do Rn, tal que o U se escreve dessa forma. Então, U é x1, U1 mais reticência xn, UN, essa combinação linear. E aí a gente pode definir essa função. Então, defina a função t de E em Rn por aplicação t de E em Rn vai ser definida como? Simplesmente t de U, eu pego a combinação linear do U correspondente aos vetores da base que eu estiver tomando e vou pegar esses escalares e vou ter esse vetor aqui. Então, isso aqui é um vetor do Rn, tá? Bom, aí aqui a gente definiu a função. Eu quero mostrar que existe um isomorfismo. Mostrar que existe um isomorfismo é mostrar que existe uma aplicação linear que é, ao mesmo tempo, injetora e sobreinjetora. Então, eu construí a transformação. A transformação é essa daqui. Agora, falta provar o quê? Que T é uma transformação linear. E aí eu vou deixar como exercício para vocês. Provar que isso aqui é uma transformação linear. E segundo, que é um isomorfismo. Aí também vou deixar com exercício para vocês. Então aí, aqui vocês vão usar, por exemplo, os teoremas que foram usados aqui. Esses teoremas aqui, ó, que foram vistos aqui. Para mostrar que a injetora mostra só que o núcleo só tem um vetor nulo. E para mostrar que é sobreinjetora, aí pode precisar do teorema da dimensão. Tá? Então, esse exercício aqui, provar que ela é uma transformação linear e depois provar que é um isomorfismo, ou seja, que ela é injetora e sobreinjetora. E aí, com isso, eu concluo esse vídeo. Então, a gente falou de transformação lineares ainda, falamos de posto e nulidade de uma transformação linear, o teorema importante aqui, teorema da dimensão, a noção de isomorfismo, onde o destaque aqui é para esse teorema. Esse teorema aqui é um teorema importante. Diz que qualquer espaço de dimensão n é isomorfo ao Rn. Então, grosseiramente, é como se estivesse dizendo que, do ponto de vista da álgebra linear, qualquer espaço de dimensão n se comporta como Rn. Então, por exemplo, o espaço das matrizes 2 por 2
coeficiente com entradas reais. Isso aqui é isomorfo, vou escrever assim, é isomorfo a quem? Qual é a dimensão aqui desse espaço? É 4, então isso aqui é isomorfo a R4, tá? Então é como se eu estivesse dizendo que o espaço das matrizes de dimensão 4, o espaço das matrizes 4 por 4 com entradas reais, se comporta do ponto de vista da álgebra linear do mesmo jeito que o R4, tá? Mas a natureza dos elementos é diferente. Aqui são matrizes, aqui são vetores, tamanho 4. Então, por exemplo, o espaço dos polinômios P de grau máximo 2, com entradas reais. Então, ele vai ser isomorfo a quem? Esse espaço dos polinômios tem dimensão 3, então ele é isomorfo ao R3, tá? Então, o que que você conclui? É como se, algebricamente, do ponto de vista da álgebra linear, esse espaço desses polinômios se comportasse como espaço desses vetores. Mas a natureza aqui dos objetos é diferente. Aqui são polinômios, aqui são vetores de dimensão 3. Então, esse resultado aqui é muito importante e ele acaba dando uma relevância maior para os espaços RNs. Bom, aí essa foi a conclusão do isomorfismo. Então aqui tem exemplos, exercícios. É importante vocês concluírem essa demonstração com esse exercício e também resolver esses exemplos, esses exercícios aqui, que aplica as ideias que foram feitas até agora e de um jeito aí bem interessante. E aí eu concluo o vídeo e até a próxima e tchau.